onde eu ainda ensino as gírias para vocês, tá certo? Pra gente falar com gírias, certo? Pronto, a chamada, tá? Deixa eu ver aqui, a gente tem 18 pessoas, né? 18, deixa eu ver quem que tá faltando. Não, quase ninguém. Ótimo. Então, o que, é que a gente vai fazer hoje, né? A gente tem a continuação da atividade que a gente estava fazendo, né? Deixa eu até dar aqui a página para vocês já logo adiantando. No caso da página 40, certo? A gente vai continuar a atividade da página 40. E a gente vai tentar começar hoje um conteúdo dentro do mesmo capítulo, mas é um conteúdo um pouquinho diferente, né? Ele sai um pouquinho dessa dimensão, né, de verbo frasal, e a gente vai entrar nas chamadas tag questions, né? Que são os assuntos mais práticos do inglês que você vai ver, super prático, que é muito como você vê nativos falando, tá? Mas vamos lá, vamos aos pouquinhos. Primeiro vamos terminar, né? A da página 40. Lembrando que essas atividades sobre verbos frasais, eu já tinha falado que eu não ia deixar para casa, nenhuma delas. A gente ia fazendo junto aqui, porque pelas dificuldades que eu falei. Tá? Às vezes é um pouquinho complicado mesmo você sem apoio a tentar fazer, e às vezes o Google Tradutor não ajuda. Então, a ideia é que a gente sempre, sobre esse assunto, a gente sempre vai fazendo em sala. Mas no caso é a última, tá? A partir de hoje vou voltar a passar a atividade para casa. Vamos lá. Página 40, a gente estava vendo, na verdade, algumas traduções básicas, né, desses verbos frasais que a gente encontra nesse tópico. Né? A gente traduziu alguns. Questão 3, tá? Nós tínhamos traduzido take on, né, que a gente pode ter geralmente dois significados para ele, né? A gente pode traduzir como responsabilizar, né, ou impor. Foi esses dois que eu anotei, se não me engano. Eu acho que eu não sei se eu coloquei só impor ou se eu coloquei responsabilizar e impor. Só me confirme aí no chat. Eu coloquei os dois significados na aula passada ou só coloquei um? Que lembra, quem estava anotando, foi no finalzinho da aula. Foi, acho que foi verdade. Acho que foi só um. Mas você pode colocar os dois, tá? Responsabilizar ou impor. Tá? É uma outra opção. Foi verdade, acho que eu não coloquei mesmo. A gente tinha outro que eu traduzi que era come up with, que é o mesmo que sugerir. Né? Você sugerir uma ideia, propor uma ideia, esse phrasal verb é de 3 partículas. Né? Lembrando lá pelas regrinhas, né? Verbos frasais de 3 partículas são sempre inseparáveis, né? Não importa o tamanho do objeto, não importa se o objeto é um pronome, eles são sempre inseparáveis. O próximo tinha sido grow up, tá? Grow up, ele quer dizer crescer, né? Coming to, quer dizer adentrar, foi o penúltimo, né? Não, o penúltimo foi go out, que quer dizer sair, é uma forma de falar sair, né? E o último foi point out, que pode ser pontuar, pode ser mencionar, certo? Então vamos lá. A ideia que a gente tem é a seguinte: a questão, você tem uma frase por inteiro e entre parênteses você tem descrito em outras palavras o que esse phrasal verb significa. Então calma lá, vou fazer a primeira para a gente ir pegando o jeito, tá? Temos a letra que fala assim, né? Can you, tracinho, aí a gente tem entre parênteses, né? Think of a idea, a better idea. Bom, complicado, né? Traduzindo assim, você pode, tracinho, uma melhor ideia. Então, qual o verbo frasal que a gente vai completar? É o que combina com o significado que está dentro do parêntese. E o que é que está dentro do parêntese? Pensar em uma ideia. Ou seja, dos phrasal verbs que a gente acabou de traduzir, qual deles remetem a essa noção de pensar em uma ideia? Ah, você não estava notando, né, Stephanie? Então, a gente tem take on, come up with, grow up, come into, go out e point out. Qual desses verbos frasais ele tem essa noção de pensar em uma ideia, conforme a tradução que a gente fez? E aí? Vamos lá, vou responder esse primeiro, tá bom? Seria no caso esse come up with, certo? Come up with, né? Que no caso é propor, sugerir, né? Então a ideia desse verbo frasal é a mesma ideia dessa oração que está entre parênteses, né? Pensar em uma ideia. Come up with, certo? A segunda, she, tracinho, né? That she shops would be closed. Ou seja, ela, tracinho, que as lojas estariam fechadas. Então a gente tem entre parênteses dois verbos, né? Showed e mentioned, que é mostrado e
mencionado. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um daqueles verbos frasais e vai pegar qual deles tem uma ideia de mencionar, tá? Que no caso seria qual? Mas eu tô na B, né, agora. Point out, tá, Stephanie? Na tradução que a gente fez. Esse último, point out. Tá? Se você anotou do lado as traduções, fica mais fácil, porque eu estou, na verdade, pegando a tradução e encaixando dentro do sentido do verbo frasal, entendeu? Então, como não anotou, aí realmente fica um pouco mais difícil mesmo, tá? Pronto, no caso, a letra B é point out, que point out é uma forma de falar mencionar, né? Então, é como se ele estivesse dizendo assim, ela mencionou, como está no passado, né? Vamos corrigir, vamos deixar no passado mesmo, né? Pointed out. Ela mencionou que as lojas estariam fechadas. Eu poderia ter substituído pelo verbo showed, poderia, pelo verbo mentioned, poderia, mas nesse caso a gente está usando os verbos frasais mesmo. Letra C, né? É a 40. É a 40, Yasmin, essa aí mesmo. E é, exatamente, e é. Essa mesmo, a gente vai para C agora. Deixa eu te situar, Yasmin. A gente está colocando esses verbos frasais dentro dessa caixinha, desse espacinho, da página 40, lá na questão 3, e vendo qual que se encaixa melhor no sentido de cada uma dessas frases, certo? Não? Será que o teu livro está diferente, Yasmin? Tu viu agora? Ah, sim, viu. Ah, sim. Pronto. Quer dizer que teu livro estava diferente. Tá certo. Ah, tá certo. Beleza. Vamos lá. Letra C fala assim, I wish, né? I wish quer dizer eu desejo ou eu quero, né? I wish I hadn't, tracinho, so much work. Né? No caso, o verbo frasal que a gente vai usar é o verbo que dá uma ideia de become responsible for. Né? Esse become é sempre a gente bom, né? Become é o verbo tornar-se, sabe? Tipo, virar, tornar-se, tipo, tornar-se rico. Become rich, né? Tornar-se rico. Então, become responsible for. Tornar-se responsável por. Então, qual dos verbos frasais que a gente tem dá uma ideia de tomar responsabilidade, de responsabilizar-se? Foi o primeiro que eu traduzi, né? Grow up é crescer, mas a gente tem um mais específico. No caso, é o primeiro, que é take on, que é o verbo responsabilizar-se. Lembra da tradução? Take on, que é o verbo responsabilizar-se. Então, a gente vai preencher com o primeiro. Pronto, então fica take on. É como se ele estivesse falando assim, ó. Eu queria que eu não tivesse me responsabilizado, né, por tanto trabalho. Então é nesse sentido, tá? Se a gente colocasse, por exemplo, grow up, né? Grow up é crescer, né? Ficaria tipo assim, eu queria que eu não tivesse crescido tanto trabalho. Nesse caso não faz tanto sentido, porque o sentido aí é tornar-se responsável, porque é o que está entre parênteses, né? Become responsible for. Tornar-se responsável por. Vamos lá. Eu sei que é um pouquinho difícil, é mesmo, tá? O verbo frasal é horrível, tá certo? Horrível mesmo. Vamos lá, letra D, né? Letra D, a gente tem o seguinte. I, tracinho, for dinner with my husband last night. Tá dizendo assim. Eu, tracinho, para o jantar com meu marido noite passada. O sentido do verbo frasal que a gente vai usar é o que está entre parênteses dizendo assim, ó. Went to an event, que é o que? Sair para um evento. Então vamos lá, vamos voltar para os verbos frasais lá de cima, né? Qual deles é a ideia de sair para alguma coisa? Chegou perto, mas o coming to, Yasmin, é no sentido de entrar, certo? Coming to é tipo adentrar, no caso é um que tem um sentido de sair, sair para. Não, grow up ele é o sentido de crescer, como a gente acabou de colocar, tá? Grow up é a ideia de crescer. No caso, a ideia que a gente quer buscar aqui é um verbo frasal que complete com a ideia de sair. Tá confundindo, eu tô vendo. No caso, vai ser esse penúltimo aí, né? Go out. Go out literalmente quer dizer sair. Esse verbo frasal ele geralmente é usado para substituir outros verbos que também significam sair. Porque, por exemplo, se você fosse falar sair em inglês, você teria várias opções. Por exemplo, tem a opção quit, que é o verbo sair. Leave, muitas vezes pode ser usado no contexto de ir embora, né? De sair e ir embora. Embora também signifique deixar,
Nesse caso, é como se esse go out é como se esse go out ele substituísse. Desista não, Yasmin. Esse go out é o sentido de sair, certo? Esse até faz um pouquinho de sentido, porque go, o verbo go sozinho, é o verbo ir. A preposição out é para fora, tipo, então é como se literalmente sair para fora, né? Então, ou ir para fora, no caso, ir para fora, que dá a ideia de sair. Tudo bem? Então, não tinha como ser, é go out mesmo. Letra E, né? Ah, mas detalhe importante. Ele está falando do passado. Agora que eu percebi, ele está falando que ele saiu, né? O verbo frasal vai continuar o mesmo, tá? A única coisa que a gente vai fazer é só mudar o tempo verbal da frase. Porque pelo contexto está falando assim: eu saí para o jantar com meu marido ontem. Esse go out, ele é sair, mas não saído no passado. Tá, saído no passado é só a gente pegar o verbo go e passar ele para o passado, tá certo? Só vou lembrar para vocês, o verbo go no passado fica went. Então é por isso, desculpa, letra D. Por isso que vai ficar went out, tá certo? Porque tá no passado. Então, o livro às vezes complica, né? Ele já é difícil, o verbo frasal. Aí ele coloca no tempo do passado ainda. Aí quebra a gente, né? Mas é went out, tá certo? A letra B, que é o passado de go out. Letra E, certo? Aí diz assim, he, tracinho, aí tem a parte do parênteses, né? The kitchen and make some tea. Ou seja, ele, tracinho, na cozinha e fez um pouco de chá. Ou seja, a ideia que a gente quer usar é a seguinte, a ideia de entrar em um lugar. Entrar em um lugar. Então, vamos lá. Qual dos verbos frasais que a gente traduziu lá em cima da ideia de entrar, né? Ou adentrar? Come into, exatamente. Come into. Você pode perguntar. Existem várias opções de falar entrar em inglês, tá certo? Você não necessariamente é obrigado, numa comunicação normal, né? Se você estiver falando com um nativo, você não é obrigado a usar a palavra come into. Né? Existe, por exemplo, um verbo específico para entrar, que é o verbo enter. Né? O verbo enter, literalmente, é o verbo entrar. É tanto que o teclado, né? Você pode perceber que o teclado tem um botão que a gente chama de enter, que a gente geralmente clica nele para entrar em alguma coisa, para selecionar. Tá? Então, esse enter tem esse sentido de entrar. Numa comunicação normal, eu acho que eu usaria enter, tá certo? Mas como a gente está falando de verbo frasal, vamos colocar come into, né? Que dá mais ou menos a mesma ideia. E o último que sobrou, né? Agora sim, né? A gente tem o grow up, que é o que sobrou, né? Where did you grow up? Ou seja, onde você cresceu, né? E aí entre parênteses, né? Become an adult, ou seja, tornar-se adulto. Agora sim, né? Tornar-se adulto é grow up, né? É crescer. Pronto. Só para a gente ter um feedback. Até aqui, o que é que vocês estão achando? Só pela questão assim, então vocês acharam difícil essa questão? Difícil assim de entender, de fazer o sentido? O que vocês acharam? Mais ou menos, sim, difícil, muito. Muito. Nível hard. Mais ou menos. Foi mais ou menos. Porque alguns verbos frasais, eles fazem sentido. Faz sentido assim, um pouquinho, né? Você, tem um sentidozinho ali no fundo que você consegue utilizar e consegue entender. Outros que, realmente, por exemplo, aquele primeiro que a gente usou, né? Come up with. Nossa, isso não tem nada a ver. Porque se você fosse para parar, para traduzir, literalmente, olha que louco, eu vou até deixar no chat para fazer essa observação. O primeiro verbo frasal que a gente usou foi esse daí. Que significa sugerir, né? Sugerir ou propor. Mas se você fosse traduzir palavra por palavra, muitas vezes, você traduz assim, o come, que significa o verbo vir, olha que louco. O up, que significa para cima, ou acima, né? Pode ser também. Acima. E a gente tem o with, que significa com. Então imagina, olha aí, come, vir, up, para cima, with, com. Só que eu tenho as três palavras juntas, mas eu não vou traduzir como vir para cima com. Não faz nem sentido. Nada a ver, exatamente. Mas come up with quer dizer sugerir ou propor. Tem nada a ver, nada a ver. Nem de longe você conseguiria supor o que significa isso. Né? Porque não tem lógica.
Então vamos lá, né? Então eu acho que foi a primeira. A primeira foi a mais difícil mesmo, que não tinha nada a ver. 4, tá certo? Aqui a gente tem uma lógica parecida, tá certo? A gente tem uns espaços destinados também para verbos frasais, só que aqui a gente vai completar ou com a primeira partícula, que é o verbo mesmo, ou com a segunda partícula, que é geralmente a preposição ou o advérbio, tá bom? Também, como é difícil, eu vou fazendo junto com vocês, tá? Para vocês responderem, e vocês, que não souberem, vão anotando, tá? Lembrando que a melhor forma de tu aprender isso não é pela lógica, é tu literalmente memorizando. Sei que é feio, né? A gente falar, olha, decore isso. Não gosto desse tipo de coisa. Mas, pô, é assim mesmo, né? Você tem que decorar que come up with, quer dizer sugerir, por exemplo, porque não tem sentido. Vamos lá. A questão diz assim. Marque a preposição correta e complete os verbos frasais a seguir. Fique atento ao contexto. Beleza, vamos lá. A letra A diz assim. What are you looking, tracinho, at? Aí embaixo fala assim, my keys, can you help me to find them? Traduzindo. Onde você está, não, que você está, alguma coisa, as minhas chaves. Você poderia me ajudar a encontrar elas? No caso, o que ele quer que a gente entenda aqui é que a gente transforme o verbo looking no verbo frasal procurar. Isso também, eu lembro que esse verbo frasal, eu lembro que eu coloquei ele lá no slide. Então a gente pega o look. Qual é a partícula que a gente usa para transformar o look no verbo procurar? Quem lembra? Se alguém lembrar, eu pago um lanche para você na cantina, quando a gente voltar. Não, Stephanie. Chutou bem, mas não. Ó, perdeu o lanche, né? Quem acertar ganha pelo menos um salgado. Não, Letícia. Bom chute, bom chute. Pronto, ele quer que a gente pegue esse verbo looking e a gente acrescente pelo contexto, porque no contexto é o seguinte, é alguma pessoa perguntando o que a outra está procurando. Aí a pessoa diz, as minhas chaves, você pode me ajudar a encontrá-las? Então, pelo contexto, ele quer que você transforme esse looking no verbo procurando, tá certo? Então, a primeira partícula a gente já tem, que é o looking. Que página, professor? Eu ainda estou na 40, tá certo? 40, tá? Letra A da questão 4, tá? Qual é a partícula, né, que a gente usa associado com o looking que vai dar o sentido de procurando? Eita, difícil. Ô, Letícia, acertou, Letícia. Você olhou no slide. Mas é isso aí, Letícia. Acertou, tá? É for mesmo. Quando a gente coloca look for, dá uma ideia de procurando. Então, nesse caso, a gente vai preencher assim, esse espacinho. Olhou na página passada. Pronto, é verdade, porque tinha. Olha aí, que esperto, né? Então fica assim mesmo, tá? Você coloca o for nesse tracinho. Então a frase completa ficaria assim. What are you looking for? Né? Pelo que você está procurando, né? Ou melhor, o que você está procurando. Sei muito bem. Te devo um salgado, viu, Letícia? Tu que respondeu primeiro. Vamos lá. A próxima, letra B, né? Diz assim. What time do you arrive at, tracinho, London, tá? Aí ele coloca embaixo, not until tomorrow morning, né? Traduzindo fica mais ou menos assim, né? A que horas você chega em Londres? Aí ele, não até amanhã, né? No caso seria not until tomorrow, não até amanhã. Então a gente vai usar, na verdade, isso aqui também tá difícil, bem difícil. A gente vai usar uma partícula que vai agregar no verbo arrive, que dá o sentido de chegar, tá? Chegar em. Na verdade, nem tanto, não tá tão difícil. Nem tanto, tá? Mas qual seria a preposição que a gente usaria aí? Que no caso é o sentido de chegar em Londres, tá? Esse em, como é que a gente fala? Bom chute, porque o get in é o sentido de entrar, mas aqui dá o sentido de chegar em, né? Chegar em. O chegar é o verbo arrive, certo? Agora é chegar em. Pronto, vou colocar aqui. Isso aí, Yasmin. Muito bem. In. Que quer dizer em. Então, arrived in London. Literalmente é chegar, embarcar em Londres, nesse sentido. Isso aí. Vamos para C, né? Vamos ver se esse aqui eu posso prometer algum salgado para vocês. Espera aí.
Dá para prometer, essa dá. Vamos lá. Diz assim, né? Why are you shouting, tracinho, to me? I haven't done anything. É como se dissesse assim. Por que você está gritando comigo? Eu não fiz nada. Tá? No caso, a preposição que a gente vai usar é para complementar o sentido de shouting, né? Shouting é o verbo gritar. Quer dizer, shouting é gritando, né? Ele deriva de shout, que é gritar. Então, qual preposição a gente usaria? Para dar o sentido de gritar comigo. Oi, Isabelle. Muito bem, Letícia, muito bem. At me. Cara, não acredito não. Vou ter que comprar 2 salgados para Letícia. Eu nem acredito. Professor, que chute foi esse que eu dei? Foi bom. Então, Graças esse a at, Deus. justamente é isso, tá? A gente geralmente usa esse at, ele geralmente é uma preposição de lugar, né? Mas nesse contexto ele está sendo usado para enfatizar que o grito foi comigo especificamente. No caso, at me. Então fica at mesmo, tá? Why are you shouting at? Certo? Pois é. Mas em relação a isso, esses verbos difíceis, em termos de prova, até repito, tá? Eu só vou colocar na prova os que eu deixei no slide, porque são os mais comuns. Eu selecionei ali os mais que você acha que você vai ver na maioria dos casos. Aqui o livro ele trouxe um bocado que, sinceramente, você não vai ver tão, não vai ser tão comum. Ele fez, eu acho, uma péssima escolha, ele botou lá em cima o nível de alguns. Não vai ser tão prático, tá? Então, se você for estudar mesmo, para aprender, aprenda os que eu deixei para você no slide. Eles são bem melhores. Bem mais úteis, né? Bem mais comuns. A letra D, né? A letra D diz assim. Esse tá relativamente fácil, né? What are you thinking, desculpa, tracinho, of ponto de interrogação, né? Nossa, ficou estranho também. Nothing in particular. Então, traduzindo, ele quer dizer o seguinte: é sobre o que você está pensando. Nada, aí a pessoa responde, nada em particular. Então, o que é que ele quer aqui? Ele quer que você pegue o verbo think, que é o verbo pensar, e você transforme no sentido de pensar sobre. Esse está relativamente simples, tá? Existe uma preposição que significa sobre, no sentido de pensar. Inclusive, a gente usa bastante, tá? Então seria think. Não, Isabelle, não é nenhum de cima. Não é nenhum das que estão lá em cima. É uma preposição à parte. A gente não tá mais usando as de cima, tá certo? A questão ela tá pedindo meio que preposições soltas. Não, on foi bom, um bom chute, mas não é on. A gente pensar sobre, vai ficar thinking. Eu vou colocar essa porque a gente nem viu tanto, tá? Vou deixar no chat. Thinking about. Esse about literalmente é sobre. Olha, Rian, colocou depois de mim. Eu ia te prometer um salgado. E Rian não, é o Ângelo, né? Ah, perdeu, cara. Enfim, thinking about, né? Pensando sobre, tá? E existem, interessante, porque a gente tem 2 opções de falar pensar em ou pensar sobre. Por exemplo, vou colocar uma frase aqui, tá? 2 frases para a gente ver a diferença do que é think about e think of, tá? Então, a primeira frase é assim, I think about you. E a segunda eu vou colocar assim, I think of you. Pronto, nesse caso, as 2 frases, só para dar um exemplo, né, elas têm a mesma tradução. I think about you quer dizer o seguinte, eu penso em você. E se eu disser I think of you, é a mesma coisa, eu penso em você. Só que tem uma pequena diferença, são pensares diferentes, certo? Quando a gente fala que a gente está thinking about, ou seja, usando o about, da ideia de que esse pensamento teu ele é longo, é um pensamento realmente profundo. So, I think about you, ou seja, estou pensando muito sobre você, como você é, do seu jeito, é um pensamento profundo. Quando eu falo I think of you, é um pensamento rápido. Ah, lembrei de você, pensei em você agora. Mas não é tão profundo quanto think about. Engraçado, né? Em português a gente não tem essa diferença, mas em inglês tem, tá? Dependendo de que tu for falar que tu tá pensando, você pode usar essas 2 preposições diferentes. E cada uma vai significar, tipo, uma intensidade de pensamento diferente. Então, vamos lá. Vocês sabiam dessa? Já viram falar? Essa diferença dos pensares? Mas é bom saber, né? Vamos pro último, tá certo? No caso é a letra E.
ele vai falar assim, I'm tired from, tracinho, doing meaningless grammar exercises. Eita. É mais ou menos assim, eu estou cansado de fazer tarefas sem significado. Estou cansado de fazer tarefas sem significado. Pesado, hein? No caso, a gente vai encontrar uma preposição que complementa esse tired, tá? A gente pode falar tired from, mas a gente tem outra preposição para a gente completar. Vamos lá, vai na base do chute mesmo, tá certo? Porque essa aqui também é meio aleatória. Então, eu estou cansado de fazer exercícios sem sentido. Sem sentido, né? Não. Mas foi bom chute. Gostei, foi bom. Mas, na verdade, tem até um certo sentido lá no fundo. Eu estou dizendo assim, estou cansado de fazer. Se a gente pegar a palavra de em inglês, a gente vai encontrar que vai completar aqui. Só você lembrar, como é que eu falo de em inglês? Vocês lembram? Vamos lá, vamos mais chutes. To, não nesse caso, tá? Inclusive foi uma boa ideia, tá, Stephanie? Eu poderia até um dia explicar porque que às vezes a gente tende a traduzir o to como de. Inclusive isso é interessante, é uma observação interessante. Mas acertou, Yasmin. É of mesmo, tá certo? É of. Então, I'm tired of doing blá 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 blá. Eu prometi salgado nessa última. Eu prometi, acho que não. Olha aí, se eu tivesse prometido. Não, Angela, não prometi. Foi. Foi. Eu só prometi em duas. Pronto, pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos, né, entre aspas, se livrar dos nossos verbos frasais. Eu vou só explicar para vocês uma atividadezinha que vai ficar para casa para tu entregar só na próxima semana, certo? Que é essa atividade de production, tá certo? Que é da página 41. Então, coloca aí pra gente ver. Página 41. A página 41 tem um tópico de production. Fala assim, haja como um crítico de cinema, né? Act like a movie reviewer, né? O reviewer é tipo um crítico, né? Haja como um crítico de cinema. Fala assim, escolha, na verdade, um de seus filmes favoritos e conte-nos um pouquinho sobre eles. Então, olha, conte-nos um pouquinho sobre eles. Você pode escrever a summary. A gente lembra que a gente, no começo do capítulo, a gente leu um summary, né? Que era um summary sobre essa coisa. Então, tu vai fazer mais ou menos aquela mesma ideia, tá certo? Tu vai construir um summary, né, de teu filme favorito, né? Tu vai escolher teu filme favorito e vai escrever sobre ele. Descreva algumas curiosidades sobre ele, ou até mesmo diga aspectos que você pensa, que você acha que importa para você no filme. Então aí, atividade é bem pessoal, tá? Mas eu vou querer dar uma olhadinha, vou querer dar uma lida, certo? E detalhe, tá? Sobre as atividades. Tem muita gente que não tá me entregando. Eu tava percebendo isso, tá certo? Algumas estavam me entregando pelo WhatsApp, que era o caso da Isabelle, mandou algumas. A Yasmin também mandou uma, acho que mandou uma pelo WhatsApp, mas lá no Google Sala de Aula, eu não tô recebendo muita coisa não, tá certo? E olha que eu nem tô passando atividade essas semanas, né? A nossa última semana era semana de simulado, eu não passei nenhuma. A gente ficou em branco, né? Mas eu tô querendo receber. A gente tem 15 alunos, quase 20, e às vezes eu recebo de 3, 4, 5. Então vamos tentar entregar, tá? Por mais que eu não olhe e faça comentários sobre elas, mas a gente está registrando. Quando aparece lá que a gente está recebendo, eu vou anotando, tá certo? Então vai servir para você mesmo. Qualquer reunião de pais eu vou poder dizer, olha, aluno tal, tirou nota baixa porque ele também não faz as atividades. Olha, aluno tal, é bom, é competente porque ele está fazendo as atividades. Então atividade é registro, tá certo? Então entreguem, tá bom? Pois vamos lá. O que eu quero explicar para vocês agora é sobre tag question, né? Que é um dos assuntos que não tem nada a ver, né, com o verbo frasal, mas é um dos assuntos mais práticos do inglês. Sabe quando a gente está falando assim em português? Eu vou falar uma coisa para você e eu vou pedir uma confirmação, né? Aula de inglês é a melhor aula que existe, né? Quando eu falo esse né, qual é a minha intenção ao falar esse né? Exigir o que de você? Quem pode entender, interpretar isso? Qual é a função da frase desse né? Alguém chuta, alguém se arrisca? Em português mesmo, tá bom? Que a resposta dele vai dar a resposta pro tag question. Muito bem, Stephanie, é isso aí.
saber se a pessoa concorda. Toda vez que a gente fala né, que é uma abreviação de não é, a gente está exigindo uma confirmação da pessoa do que a gente acabou de falar. Então a gente fala uma coisa e exige uma confirmação, né? Olha o né de novo. Pronto, pois em inglês, esse né que a gente usa no português, esse não é, ele se chama tag question, tá certo? Só que diferente do português, ele não é tão simples. Porque em inglês, esse né, ele vai variar conforme o tempo verbal da frase e conforme alguns verbos que tu vai usando. Por exemplo, em português é muito fácil, porque não importa o tempo verbal que tu tá falando, não importa os verbos que você está utilizando, basta você acrescentar não é no final. Estou falando aqui no presente. Eu gosto, pizza é muito bom, né? Tá no presente. Deixa eu pensar aqui um ano passado, simples também. Eu tô dando sermão? Tô não. Tô dando sermão não, tá certo? Por exemplo, falar assim, assistir desenho em casa era muito bom, não é? Ou seja, eu tô mudando o tempo verbal da frase várias vezes, mas esse não é, ele tá sempre fixo. Em inglês, vamos aprender como é que faz isso, tá certo? Vamos lá. Quero a participação de vocês. Está em português, então eu vou querer que algumas pessoas leiam para mim. Quem pode ler? Começo da tag question. Eu? Eu é Isabelle. Quem é você? Pela voz. Eu sou a Isabelle. A Isabelle, pois não, Isabelle. Pois leia para a gente só o primeiro parágrafo, certo? Tag question. É utilizada no final das sentenças para obter confirmação do que foi dito anteriormente. E por isso ela é curta e rápida. Observe o exemplo. Uhum. Pronto, aqui a gente tem um exemplo que diz assim: Jurassic Park is a terrific adventure movie. Isn't it? Esse isn't it, no final você pode até circular ele, tá? Esse isn't it, ele quer dizer esse né. É como se ele estivesse falando assim, ó. Parque Jurássico, né, que é um filme, ou Jurassic Park, como a gente fala em português, né? É uma aventura, um filme de aventura incrível, tá? Terrific não é terrível, quer dizer uma coisa muito boa, tá? É incrível, uma aventura incrível, não é? Tá? Esse isn't it é ou não é. Mas acontece que ele vai variar. Quando a gente está usando o verbo to be, esse não é, ele vai variar conforme o verbo to be. Ele funciona assim. Se eu estou fazendo uma afirmação com o verbo to be, que no caso desse exemplo, ele está usando o verbo is, né? Jurassic Park is. Esse is é o verbo to be. Quando eu vou falar esse né, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo to be, vou até colocar aqui no chat, tá? A estrutura para você ver bem direitinho. E vai fazer o seguinte, mais o pronome. Pronto. Quando a gente tem uma frase que a gente está usando o verbo to be, que é o verbo ser ou o verbo estar, quando a gente vai falar esse né, ele vai funcionar assim. Nós vamos usar o verbo to be, mais o not, mais o pronome. Por exemplo, nesse caso, é isso que ele está usando. Ele está pegando o is, que é o verbo to be que foi utilizado, ele está acrescentando o not e depois está colocando o pronome. A sequência fica meio esquisita, né? Ó, verbo to be, not, mais o pronome. Então, é essa estrutura que você usa para falar esse né em inglês, tá? Agora, se, por exemplo, se eu faço a mesma frase com um verbo to be diferente, por exemplo, vou colocar aqui no chat um exemplo. Eles são our friends. Pronto, deixei aqui no chat uma frase que era o seguinte, é uma frase afirmativa, né? They are our friends. Né? Eles são nossos amigos. Aí o que eu quero fazer? Eu quero acrescentar esse né no final, esse não é no final. O que é que eu vou fazer? Tenho essa frase, é o primeiro objeto que eu tenho. Primeiro passo é eu procurar o verbo to be. Qual verbo to be que está sendo utilizado? É o are. Então eu coloco o are primeiro, depois eu coloco o not, que faz parte da regra, mais o pronome. E o pontinho de interrogação, porque você está pedindo a confirmação, né? Então ficaria assim: They are our friends. Are not they? Né? Corrigir aqui, tá? Funciona assim, certo? Acontece que, para ficar mais natural na fala, a gente tende a abreviar, tá? Em vez de falar are not ou is not, a gente tende a fazer a forma contraída mesmo, tá? Então, em vez de falar is not, por exemplo, a gente fala isn't, que soa mais natural, fala isn't. Do mesmo jeito, esse are not, a gente fala aren't. Então, literalmente, é como se ficasse assim: They are our friends. Aren't they? Ou seja, eles são nossos amigos. Não são? Não é? Né? Certo? Vocês entenderam a ideia? Quando a gente está usando uma frase com verbo to be? Sim ou não, tá?
Vai deixando no chat para eu saber se eu posso passar adiante, se tá claro. Tá, né? Pois vou dar aqui mais um exemplo e você vai fazer para mim no chat, vocês, né? Diga a seguinte frase. She is very... Frase simples, né? She is very beautiful, né? Ela é muito bonita. Eu quero que você escreva o seguinte. Ela é muito bonita, não é? Como é que ficaria? Vou deixar isso aí para vocês. Coloquem no chat como vocês acham que ficaria. Enquanto eu vou tomando água. E aí? Vixe, tá difícil assim. Segue a estrutura. Vamos lá, eu vou responder isso para vocês, tá? Não tem problema. Então vou repetir a mesma frase, né? She is very beautiful. Eu vou colocar vírgula, tá? Aí agora vem a parte da estrutura do não é. Primeiro passo, usar o verbo to be com not. Como a gente está usando o verbo to be is, né, que é a conjugação para a terceira pessoa, a gente vai usar o is not. Só que eu vou contrair porque fica melhor, né? Isn't she. Ficaria assim, ó. She's very beautiful. Isn't she? Ela é muito bonita, não é? Foi o que eu acabei de fazer. Eu peguei a frase afirmativa, coloquei vírgula, e esse não é. Eu peguei o verbo to be, peguei o not, juntei os dois, né? Isn't, e eu coloquei o pronome, que eu estava utilizando antes. Né? She's very beautiful. Isn't she? Ela é muito bonita, não é? E aí, ficou mais fácil assim? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos testar, vamos fazer só mais uma, para ver se vocês estão pegando mesmo, tá? Né? Não, a gente vai fazendo, a gente vai exercitando que vai melhorando, tá certo? Lembrando, a tradução ela não é literal, né? Não tente traduzir esse isn't she, porque senão a tradução seria não, ela não é, tipo assim, a gente não precisa fazer uma tradução exata. Basta você entender que esse tag question, ele corresponde ao não é, do português. É uma confirmação. Você não precisa se preocupar tanto com a tradução. Basta que você saiba utilizar, tá certo? Que ele vai soar do mesmo jeito, tá? Deixa eu ver, a gente tem 1 minuto. Será que dá tempo? Deixa eu ver. Acho que não. Dá não. Então vamos fazer o seguinte, né? A gente continua a próxima aula sobre tag question, tá certo? A gente pega esses exemplos de novo, a gente treina mais um pouquinho, né? Eu trago algumas coisas pra gente praticar, certo? Deixa eu parar a gravação, né? A gente tem 1 minuto, a gente poderia ficar falando por 1 minuto, mas não vai dar tempo de falar nada. Senão a explicação vai ficar quebrada pela metade. Então vamos só esperar dar o tempo mesmo. Pronto.